Bom, hoje nós estamos fazendo a nossa primeira gravação aqui no Recanto de Paz, que vai ser o nosso vídeo inaugural do canal do YouTube, www.youtube.c/Recanto de Paz. Esse é o nosso endereço. Quem estiver assistindo na internet, obviamente que já vai estar linkado no canal. Sejam muito bem-vindos à nossa casa via internet. Hoje a palestra é com o nosso amigo Manolo. A gente espera que todos fiquem muito à vontade, que se divirtam bastante, inclusive quem está nos assistindo pela internet. Seja muito bem-vindo mais uma vez, querido amigo Manolo Pesada. E a todos uma boa tarde, uma excelente palestra. Nós vamos fazer como sempre fazemos, a nossa prece de abertura. Sendo assim, eu convido a todos para que a gente possa fechar os nossos olhos, mantendo o nosso pensamento elevado ao Mestre Jesus. Rogando ainda, Senhor da vida, que esteja conosco em mais essa oportunidade, fortalecendo a nossa motivação e o nosso desejo de sermos espíritas cada vez mais atuantes nessa seara bendita. Não só pelo desenvolvimento do conhecimento que essa doutrina nos traz, mas antes de qualquer coisa, sobretudo, pelo esforço que cada um de nós empreende para sermos pessoas melhores, pois que esse é o objetivo de todo verdadeiro espírito. Abençoa-nos, Jesus, nessa tarde de alegria. Abraça o nosso amigo Manolo, incluindo-lhe através dos seus benfeitores espirituais. E que cada um de nós que aqui veio receba, como tem recebido a cada dia, a cada feliz oportunidade de aqui estar, as bênçãos maravilhosas do nosso Pai Criador. Muito obrigado, Jesus. Abençoe-nos a todos, hoje e sempre. Graças a Deus. Com vocês, Manolo Pesado. Amigas e amigos da Fraternidade Espírita Recanto de Paz, boa tarde. Boa tarde. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos ampare, nos ilumine. Antes de continuarmos, vamos agradecer, porque agradecendo a vida que a gente faz de melhor. Vamos agradecer o convite que foi feito para que estivéssemos aqui nesta tarde. Vamos agradecer a presença de todos os encarnados que estão por aqui, que a gente vê, graças a Deus. E agradecer a presença de todos os desencarnados que eu particularmente não vejo, graças a Deus. Ok? E hoje inaugurando o canal no YouTube da Fraternidade Recanto de Paz. Cumprimentar também todos os nossos amigos que estiverem nos vendo, nos ouvindo. Ok, hoje nós vamos falar de pensamento, cara. Menina de Deus, pensamento é da hora, pensamento parece uma coisa à toa, parece coisa bobinha. O nome da nossa conversa é esta, ó. Pense bem, viva bem. Por quê? Porque nós somos literalmente o que nós pensamos. Não tem lero-lero, nem vem cá que eu também quero. O pessoal fala, ai, minha vida está desse jeito, por que será? Como é que você está pensando? Por quê? Os nossos pensamentos literalmente transformam a nossa vida naquilo que nós pensamos. Então nós temos que entender que temos que pensar bem para viver bem. E prestar atenção, porque o pensamento é importantíssimo. Olha o Caetano Veloso junto com o Lupicínio Rodrigues. Nada fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo, quando começo a cantar. Se liga? O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa? Viu? Ele corta o começo e o fim, mas dá para entender. Não é? É uma academia. Dá, isso é academia, dá. Olha que coisa interessante. O pensamento faz com que nós viajemos, faz com que nós possamos ir para o lugar que nós quisermos. Todo mundo aqui assistiu em algum lugar do passado, não assistiu? Rapaz, todo mundo assistiu esse filme. Como é que esse homem foi para o passado? Pensamento. Não teve máquina do tempo, não teve nada. Teve simplesmente a força do pensamento que conseguiu fazer com que ele chegasse no ano de 1912 para encontrar o grande amor da vida.
Eu, como pensamento é importante, e nós não damos muito valor. Mas vamos prestar atenção para ver o que é que nós somos, para ver como o pensamento é importante na nossa vida? Primeira pergunta que a gente faz, o que somos? E demora para responder, o pessoal não responde. Por quê? Porque fica com medo. E Centro Espírita é o único lugar do mundo onde nós, assim que perguntados o que somos, podemos responder imediatamente: Espírito! Olha o que nós somos. Espírito. Ah, negócio. Somos espírito. Nós não acreditamos muito, por quê? Por causa dos acessórios que nós temos, né? Ah, nós temos um monte de acessórios. Ah, nós temos um perispírito aqui, que faz a interface entre o espírito e o corpo físico, que é o outro grande acessório que a gente tem. O corpo físico, então, Deus do céu, o corpo físico, assim, faz com que nós tenhamos uma visão diferente da vida. Por quê? Porque o corpo físico seduz. Manolo de Deus, a hora que você se ajeita, a hora que você toma banho, você penteia o cabelo, põe luzes, põe roupa, põe aquilo, você olha e fala assim: nossa! Que da hora! Você ligou? Porque nós nos contentamos, pensamos que somos um corpo físico. E não somos. Nós temos um corpo físico. Para quê? Para que nós possamos ter as experiências que nós programamos para esta reencarnação. O espírito é o grande beneficiado. E o perispírito faz a interface entre o espírito que somos e o corpo físico que temos. E tudo isso, para se movimentar, para se animar, tem que ter energia. Olha a energia vital aqui. Começa com o princípio vital, quando as células começam a se dividir, e esse princípio vital vai se transformando em fluido vital, até que com o tempo nós criamos o tal da energia vital. É uma energia que nós gastamos, recuperamos, mas que tem literalmente um tempo para que nós tenhamos. Dá para aguentar uns 120 anos mais ou menos. Mais ou menos. A gente não aguenta por quê? Porque a gente vai se estragando no meio do caminho, né? O corpinho é 120 anos mais ou menos que a gente deveria aguentar. Mas não aguentamos por quê? Porque a gente vai se estragando, vai fazendo umas coisinhas aqui, vai fazendo uns exageros ali e no fim vai. Então isto é o que nós somos. Quem quiser saber mais sobre esses diagramas aqui, www.carlosparchem.net. E tem muita coisa lá, palestras quase prontas, com o esqueleto todo, dá para pegar, dá para usar, ele não fica chateado, é só usar, ok? Isso daqui é assim. E olha o que é que nós somos. Nós somos os seres inteligentes da criação. O espírito é o ser inteligente da criação. Inteligente por quê? Porque pensa. O grande atributo do espírito é o pensamento. Nós pensamos. E isso faz com que nós sejamos inteligentes, porque processamos o pensamento. E estamos em todo o universo. Em todo o universo tem humanidade. A mesma humanidade. Se ligou? Não somos humanidades diferentes, somos a mesma humanidade, a mesma criação de Deus nas diversas moradas da casa do Pai. Percebeu? Estamos em todo o universo, estamos encarnados e desencarnados, porque o planeta onde a gente encarna e desencarna está cheio. Mundos primitivos, mundos de expiação e provas, mundos de regeneração, mundos felizes, onde ainda temos alguma coisa assim, onde podemos reencarnar eventualmente, e particularmente este planeta de provas e expiações, onde a gente vive encarnadaço. Por quê? Porque senão a gente não aproveita. Porque nós não somos ainda uma Brastemp, não é? Então nós temos que passar por um monte de experiências para quê? Para melhorar e transformar finalmente o rascunho que somos na arte final que seremos. Como nos diz a Paula Toller, 30 anos de carreira. Nossa, rapaz, vou te contar. Então nós estamos encarnados e desencarnados. E todos nós somos criados por Deus. Não tem ninguém que tenha sido criado diferente disso, ó, simples e ignorante. Fala assim, Manolo, mas e os anjos? Os anjos somos nós amanhã. Se ligou? Nós somos os anjos amanhã. Por quê? Porque nós progredimos incessantemente.
constantemente e chegaremos um dia até o status de espírito puro. Ah, Manolo e os demônios! Fomos nós ontem. Nego, por quê? Porque nós fomos criados simples e ignorantes, aprontamos um monte de coisa e vamos desde a ignorância até a sabedoria, até a angelitude nessa caminhada pelo universo. Viu só? Tudo na criação de Deus, simples e ignorante, a nossa destinação final, a perfeição. Rapaz, como eu gosto de falar para o pessoal, a hora que nós atingirmos o status de espírito puro, nós vamos estar olho com olho com Deus, olho no olho de Deus. E aí Ele vai ver a gente chegar e vai falar o quê? Demorou. Ok? Não tem nada, né? Eu também quero. Então todos nós, da ignorância, chegaremos até a perfeição. E todos nós chegaremos. Quanto tempo isso vai demorar? Nós é que vamos decidindo através de algumas possibilidades que Deus nos oferece. Ok, meninos e meninas? E somos imortais, por isso que a gente evolui. Porque a gente não morre. Manolo, não morre, não morremos. O que morre é o corpo físico. Esse morre. Por quê? Porque a matéria é densa. Vai ficar aqui, vai ser comido pelos vermes, vai ser devorado pelo fogo, vai retornar ao fluido cósmico universal em suas moléculas e vai compor novos corpos, novas coisas, qualquer outra coisa, não necessariamente um corpo humano. Volta para o grande celeiro de Deus, que é o fluido cósmico universal. Nós não somos eternos, eterno, só Deus, mais nada. Ah, mas não somos espíritos eternos. Não, somos espíritos imortais. Por um detalhe, fomos criados, já falei. Se fomos criados, não somos eternos, porque a definição de eternidade é não criado. Não tem começo, não tem meio, não tem fim. Como nós tivemos começo, somos eternos. Mas somos imortais, ficar entre nós é uma coisa boa também, né? Tranquilo, não morro mais. Tá bom. Acabou, só desencarna. E assim mesmo, só os mais gordinhos. Porque os mais magrinhos, Jesus. Então, ó, nós, como temos esse atributo que é o pensamento, nós pensamos, escolhemos e agimos. Tudo que acontece na nossa vida foi escolha nossa. Se ligou? Não tem ninguém que colocou a gente em determinada situação. Nós é que nos colocamos. Ah, Manu, mas o fulano que falou. E pode até ter falado, mas quem escolheu foi você, tonto. Quem mandou dormir no barulho dele? Se ligou? Não dorme no barulho não. Vai, segue a tua vida direitinho. Aqui, e nós nos relacionamos. Encarnados e desencarnados. Ó, desencarnados e nós. Como é que esse povo age com a gente? Podem ver o que fazemos. Mano, aqui está tudo junto e misturado. Está todo mundo vendo, eles estão vendo tudo que nós estamos fazendo. Desde que é claro interesse para eles. Senão eles nem veem, passa batido. No banho, por exemplo. Fala, Manu, agora não vou nem tomar banho, vocês estão tudo lá. Pode parar de esquentar, porque eles não ficam nem aí, estão nem aí. Eles querem mais que a gente tome banho, fique bem limpinho, tudo direitinho. Por quê? Garantem a nossa privacidade. Tudo é desse jeito. Nós temos privacidade em tudo isso. Eles veem nossas qualidades. É difícil. Mas eles veem. Eles olham, nossa. Meia qualidade. E vem também os nossos defeitos. Vixe, Maria, um monte. Também não é assim, né, gente? Vamos devagar. Todos nós temos qualidades e todos nós temos defeitos. Isso tudo é visto por quê? Porque o perispírito é a grande fotografia do que nós somos. O perispírito reflete a nossa atmosfera espiritual. Então o camarada não precisa perguntar assim, nossa, deixa eu ver entrar na mente dele para ver o que ele pensa. Nada. Só olha. É um scanner quase que automático. Tudo ali. Ele foca assim e vai. André Luiz usa um psicoscópio. Está ultrapassado já.
Está ultrapassado. Hoje em dia isso daí nem existe mais nada. Nosso lar daquela época, 44, 45, hoje já não tem mais nada. Hoje é tudo zzz. Cara, é da hora, né? É da hora. Então você imagina como é que está isso daqui. Então eles veem tudo através do nosso perispírito. Uma grande, o quê? Ressonância espiritual. Zzz, vê tudo direitinho. E aqui, ó, muitos deles zombam da nossa impaciência. Quando a gente está atrasado, o que acontece? Tudo parece que fica pior, não fica? O carro não anda, o motorista da frente não anda, você fala, pelo amor de Deus, esse tonto não anda. Sai daí, tonto! Quem que está falando pra gente? Os desencarnados estão morrendo de rir. Fala isso mesmo, fala meu, cara, para dele sair. Nossa, isso daí não te dá moleza, mas fica só agitando a gente, por quê? Dando risada, porque se nós não tivéssemos atrasados, eles não estariam se divertindo. O que a gente faz então? Começa a não se atrasar, vamos sair mais cedo de casa para podermos chegar aos nossos compromissos no horário certo. Mas não são todos, ou muitos lamentam as nossas atrapalhadas. A gente não erra de vez em quando, a gente fala, nossa, oh tristeza. E eles do lado de lá falam, oh tristeza. E aí eles nos dão apoio para que nós pensemos melhor, para que nós possamos caminhar melhor, e aí eles nos ajudam. Vê tudo isso. E os nossos pensamentos, a influência sobre os nossos pensamentos e ações é muito grande. Todos nós estamos aqui juntos, os pensamentos estão juntos, os nossos e os deles. Nós nos influenciamos enquanto encarnados, através das nossas vibrações. Imagina do lado de lá, menino de Deus, o pessoal fica lá só se mentalizando, não tem lero-lero, nem vem cá que eu também quero. Nos dão boas e más indicações, como tudo na vida. Tudo. Nós sempre temos dois lados, o lado bom e o lado não tão bom. E nós escolhemos. Isso tudo através de afinidade. Porque afinidade, olha o que é afinidade. Conformidade, aproximação, relação, simpatia. Nós estamos juntos de quem? Daqueles que são muito parecidos conosco. Afinidade. Vai numa festa, roda, 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 roda e chega sempre no mesmo grupinho. Aqueles 4 ou 5 com quem a gente se dá melhor, aqueles 4 ou 5 que a gente conversa mais. Isso é afinidade, identidade de gosto, identidade de estar aqui, ó. Conformidade, aproximação, relação, simpatia. E muito interessante também, olha o que também é afinidade, ó. O parentesco que se contrai pelo matrimônio com a família do cônjuge. Cunhado é parente por afinidade. Manolo de Deus, como é que você diz? Nós temos que entender isso. Por quê? Porque para o cunhado somos nós. Se ligou? Então temos que entender isso, que é, ó, mão dupla, tá? E outra coisa, ó, nós também podemos fazer isso através da sintonia. Só que aqui é diferente. Aqui é um estado momentâneo. Não tem dia que a gente parece que acorda virado no giraia? Nossa, meu, só te olhar você já fica nervoso. Nós estamos olhando quieto. O que é isso? Por que será isso? É que nós nos desequilibramos. E aí nós nos sintonizamos com quem? Com quem está desequilibrado também. Ó, estado de 2 sistemas suscetíveis de emitir e receber oscilações radioelétricas da mesma frequência. Eu estou vibrando nervosinho, estou me sintonizando com tudo quanto é nervosinho que está do meu lado. Por isso que é difícil de parar. Quando começa a discutir, não para mais. E fala, e fala, e fala, e fala, e fala, e fala. E quando acaba, fala, nossa, tá me carregando. Não tinha que falar mais. Não é? Porque fica tudo ali, ó, potencializando. Cara! Isso é o quê? Pensamento, sintonia. A gente sintoniza tudo isso que acontece. Potencializa. O que tem que fazer nessas horas? Parar. Assim que der, para. Para. Por quê? Porque a voz para. Mas você, nossa, aí você percebe o silêncio e você vê como estava falando alto. Aí você respira fundo e começa a falar com mais normalidade. Não dá para ficar perto do adversário. Sai, vai para outro canto,
faça uma prece, se liga ao teu mentor e aí recomeça em bases um pouquinho melhores, porque senão a gente não sai desta sintonia ruim. E nós temos que procurar sintonia boa, aquela que vai fazer com que nós fiquemos mais calmos. Ok, meninos e meninas? E o pensamento, ó, vitaliza os centros de força. E vitaliza os núcleos endócrinos. Cara, tudo que nós pensamos faz com que o nosso corpo fique direitinho. Ó, centros de força, energia, todos eles. Quando nós pensamos mal, desestabilizamos os nossos centros de força. O que acontece? Doença. Manolo, tudo pensamento. Pensou mal, o corpo reage mal. Não tem lero-lero, nem vem cá que eu também quero. E os núcleos endócrinos? Os núcleos interiores, as nossas glândulas também, elas jogam hormônio dentro do nosso corpo, particularmente nas mulheres, que tem muito mais essa possibilidade, porque desarranja pelo menos uma vez por mês tudo, né? Nossa, fica um horror, vixe! Nossa senhora, aquilo fica tudo muito cortado. Olha, 4 dias é muito, né? Não tem jeito. Nossa senhora, aí tem que buscar recomposição, né? Endócrina, porque está tudo desequilibrado. Aí depois vai acertando e vai. Cara, eu sei disso por causa das minhas 10 mulheres. 4 filhas, 4 netas, uma esposa e uma gata. Uma gata que faz miau. Então você vê 10. Cara! E a natureza vai deixando tudo junto, né? Uma é dia 2, outra dia 10, daqui a pouco tá tudo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, tudo uma atrás da outra. Cara! E a hora que você chega em casa, você sai de novo. Fecha e vai embora, pelo amor de Deus, que é isso? Aí espera melhorar, vai buscar o tal do remédio pra deixar a mulherada mais tranquila, né? Então tudo isso, ó, pensamento, porque a gente pensa uma coisa à toa, não é. E tem mais, ó, o pensamento é corrente viva. A gente não vê, mas ele aparece. Exteriorizante, ele vai além da gente. O pensamento não para aqui, ele vai. Por isso que nossas preces são atendidas. A gente não faz prece em silêncio? Como é que sabe que nós estamos pensando? Porque o nosso pensamento vai. Até que chega em determinada região que eles recolhem aquelas vibrações e falam, poxa, aquele doido está pensando em ser ajudado. Vamos lá dar uma força para ele. Aí vem e ajuda a gente. Percebeu? E olha, autoplasticizante, o pensamento cria. Pensou, criou. Manolo de Deus, tudo que está aqui foi criado no pensamento antes de existir. Vai para um projeto, depois vai para uma fábrica, vai para uma injetora e aparece. Por quê? Porque foi pensado antes. Nossa, não é mole não, bicho. Cria e influencia. Nós nos influenciamos. E essa influência pode ser para o bem ou para o mal. Porque tudo é assim no universo, não é? Não tem nada que tenha qualidade. Nós é que qualificamos de acordo com o que nós somos. Se ligou? Então o dinheiro nós empregamos bem se somos bons, se pensamos no próximo. Empregamos mal se somos avarentos. Nossa! Meu dinheiro ninguém mexe. Tá danado, né? Porque vai desencarnar, vai ficar pegadaço, vai virar o quê? Encosto. Sem problema, vira mesmo. Ah, vira, nossa, onde que ele vai ficar? Ah, eu vou lá no meu dinheirinho, nossa, vou ver meu dinheiro. Não pode pegar mais nada, não pode ter nada, não pode usar mais nada. Dançou. Então nós influenciamos para o bem ou para o mal, luz e sombra. Nós somos exatamente isso, temos dentro de nós a sombra e a luz. Nós só conseguimos acabar com a sombra fazendo com que a nossa luz aumente, com que a nossa luz cresça através do exercício da virtude. O filósofo diz, a virtude não é o principal. Por quê?
Porque não adianta nada você ter virtude e não exercitar. Ah, eu sou tão bom. O que você faz com essa bondade toda? Ah, eu fico em casa. O que adiantou, velho? Sai fora. O exercício dessa bondade é que é o bom. Só exercitando a virtude é que nós conseguimos aumentar e fazer com que ela repercuta no universo. Não tem jeito. Ó, luz e sombra. Aqui, isso quer dizer o quê? É ação e reação. Tudo que nós semeamos, colheremos. Se nós semeamos ideais sem elevação, nós vamos colher sombras. Quem? Darth Vader. Ó o cara. Olha lá. Darth Vader. Pura sombra. O cara só quer o quê? Destruir o planeta. Ai, me traz a estrela da morte que agora eu vou destruir Aldebaran de novo. Cara, o que é isso, cara? Né? Darth Vader. Agora, se nós semeamos ideais elevados, nós vamos colher luz. Quem? Luke Skywalker, rapaz! Tô falando pro você, ó! Luke Skywalker, o lado claro da força. Se ligou? Isso tudo nós temos dentro de nós. E é Jung, acredita? Guerra nas Estrelas. Sombra e luz. Não tem jeito de ser junguiano e junguiano, como queiram falar. Porque é o que nós somos, sim. A eterna luta do bem e do mal dentro de nós. Espíritos simples e ignorantes até a angelitude. De que jeito? Trabalhando, lutando, buscando, exercitando, até que nós nos transformaremos em espíritos puros. Não tem lero-lero e vem cá que eu também quero. Isso é Guerra nas Estrelas. Vai! E o pensamento, olha, se transforma durante a vida. Ninguém pensa hoje como pensava 10 anos atrás, vai. Quem pensa isso? Ninguém. Mas Manolo tem uns caras que pensam. Tem. É uma tristeza. É uma tristeza porque o camarada fica preocupado com tudo que está acontecendo hoje. Nossa, essa modernidade é só para acabar com a família. Essa modernidade é só para acabar com isso, com aquilo. Nossa, daqui a pouco fica todo mundo tentando, ninguém mais vai se conversar. Como é que não vai se conversar? Nós precisamos entender que tudo que está aqui é para nosso benefício. Só que é o começo, nós estamos ainda meio deslumbrados. Já já nós vamos entender que poderemos ter tudo isso e nos relacionarmos bem com nossos amigos, com nossa família, com todas as pessoas. Se ligou? Agora ficar reclamando não adianta, temos que mostrar, temos que exemplificar, temos que falar, e aí, beleza, meu joinha? E de vez em quando faz um post também no Face, porque é da hora, cara. Nossa, postar no Face é 100%. Então, nós temos que entender que ele vai se transformando através das informações. Gente, quanta informação nós temos hoje? Fala pra mim. Nós temos uma quantidade absurda de informações. Nesses últimos 60 anos, nós duplicamos a quantidade de informação que a humanidade tinha. E são mais de 14 mil anos de história. Se ligou? Nos últimos 60, duplicamos. E a cada 35 anos, a partir de agora, nós vamos duplicar esse conhecimento. E depois dessa segunda duplicação, a cada 25. Por quê? Porque vira PG. Não vai mais em PA, progressão aritmética. Progressão geométrica, vai multiplicando. Como é que estão hoje as memórias? A memória é dobro. Tinha 500 mega, 500 mega, agora tem 1 tera. Depois 2 teras. E depois 3, 4, 6. Vai aumentando assim a construção disso tudo. E nós estamos esperando o quê? Nego, aproveitar todas essas informações e colocar na nossa vida. Não tem como ser diferente. Selecionar, porque tem muita coisa ruim por aí. Então veja tudo e retenha o bem. Paulo de Tarso, é isso? Nego, e as emoções, cara? Como diz o Roberto, bicho, são tantas emoções. Não é? Como é que nós éramos quando éramos adolescentes? Nossa, era uma emoção
constante, não era? Aquilo nos modificou muito. Todos nós passamos por essa fase. Por quê? Porque é bom demais aquela sensação de mudança, aquela sensação de vida, tudo novo, tudo desafiador. Essas emoções vão mudando a nossa vida. E as emoções seguintes, mais tranquilas, mais sossegadas, vão também fazendo com que nós nos modifiquemos. Chegam os filhos, chegam os netos, não é? Isso tudo é emoção na nossa vida. Ah, nego! E o pensamento não termina no ato de pensar. Pensou, ele vai criar, move o ser humano, porque nós chegamos aqui graças ao pensamento, que estávamos no mundo primitivo, lembra? Ninguém lembra, por isso que reclama de provas e expiações. Nossa, Carneiro, que provas e expiações! Ai, que horror! Um vale de lágrimas! Cara, põe na tela mental um mundo primitivo. O que tem no mundo primitivo? Nada! Não tem roda, não tem fogo, não tem smartphone, não tem internet. Estamos reclamando do quê? Ah, nego! Estamos com tudo em cima e não estamos prosa, cara! O que é isso? Reclama nada. Move o ser humano e muda o mundo. Ah, vai. E aqui, ó, o que é que nos diz André Luiz nos mecanismos da mediunidade? É o que ele fala. Nos reinos inferiores da natureza, a corrente mental restringe-se a impulsos de sustentação nos seres de constituição primária, a começar pelos minerais. Isso daí é ainda... Não são todos que pensam dessa forma. Mas o pensamento está em tudo, porque o princípio inteligente está lá também. E essa corrente eletromagnética faz com que tudo isso fique junto, agregado. E é como nós pegamos o nosso perispírito. Agregamos através do nosso pensamento e mantemos o perispírito através do pensamento. Ó, a começar pelos minerais, avançando pelos vegetais até os animais mais simples, para se tornar mais complexa nos animais superiores, e já conquistaram bases mais amplas a produção do pensamento contínuo. Nós pensamos continuadamente. Os animais ainda não. Fragmentado. Então tem um pensamento descontinuado. Por isso que o cachorro de vez em quando pensa no osso e ele vai buscar. Aí ele vai, né, com o rabinho assim. Aí de repente ele vai. Por quê? Esqueceu. Parou de pensar. Aí de repente, oh, e aí vai. Percebeu? Nós não paramos nunca. Depois que nós nos individualizamos, depois que atingimos o reino nominal, vai. Ah, mãe de Deus. Não tem jeito. Está lá, mecanismos da mediunidade, pode ver. E aqui, ó, a certeza de que nós podemos escolher os nossos pensamentos. Por isso que é importante. Olha o Chaplin. Tinha barulhinho, que corta tudo. Olha o que o Chaplin fala. O dia está na minha frente esperando para ser vivido da maneira que eu quiser. E aqui estou eu, o escultor que pode dar forma às ideias e utilidade às horas. Tudo depende só de mim. O que o Chaplin quer dizer? Que nós temos o controle da nossa vida. Mas ninguém. Por quê? Porque eu sou o grande responsável pelas ideias e utilidade que eu der para o meu dia. Nós temos 24 horas todo dia. O que a gente faz delas? Se ligou? Aí fala assim, mas precisa dormir. Claro que precisa dormir, 8 horas. Beleza, 8, 7, depende de cada um. Mas do lado de lá, nós também estamos dando utilidade às nossas horas. Para onde nós vamos quando a gente dorme? Só Deus sabe. Ah, Deus, só Deus sabe. Mas nós podemos escolher para onde vamos. Nós podemos dormir ligados ao nosso mentor e falar, cara, me leva junto com você para eu ver se eu melhoro um pouquinho do lado de lá. E ele dá uma força para a gente, nos ajuda, faz com que nós caminhemos melhor. Porque senão a gente vai mesmo para aqueles lugares que a gente sabe. É para arrebentar, não é? Então vamos pensar melhor. E entender que tudo depende só de mim. Vamos. E aqui é o livre-arbítrio. Parece limitado, porque temos restrições físicas e temos restrições sociais também, condições sociais diferentes.
Restrições físicas. Beleza, tem gente que vem, às vezes, com dificuldade de locomoção, vem com dificuldade de pensamento, vem com dificuldade de pegar alguma coisa. Mas escolheu? Claro que escolheu! Quando? Do lado de lá. Mas vem pra cá, esquece. Mas só por pouco, porque breve ele começa a se superar. 2016, Olimpíada no Rio de Janeiro. Depois da Olimpíada, para a Olimpíada. E aí é que o bicho pega. Ah, por quê? Você vê aquele pessoal com da metade da perna para baixo, nada, põe 2 próteses. E o cara fica lá assim, ó. A hora que começa a correr, o bicho vai. E pode ter certeza, nós não conseguimos correr mais que ele. Tanto que não dá para corrermos com o pessoal que tem essas próteses assim mais bem feitinhas, né? Mais caprichadas, mais estruturadas. Não tem como. Voam. E quem nada também sem um braço, às vezes sem uma perna e nada. E vai, menor que a gente tem 2 pernas, 2 braços, e às vezes a gente nem boia. Boia, só fica de barriga cheia de ar e boia. Por que será que veio isso? Para se superar. Para superar as condições que vieram. Para quê? Para provar que o espírito manda no corpo físico. Posso vir com um pedaço faltando, mas o perispírito está inteiro. Quando eu desdobro, eu me vejo inteirinho, com toda a minha consciência, tudo direitinho. Para quê? Para superar limitações, para falar eu posso. E não é o Barack Obama, não. Somos nós. Nós podemos. Yes, we can. Okay. E condições sociais a mesma coisa. Mas não, por que vem pobre, por que vem rico? Para superar limitações. Porque a gente escolhe vir pobre. Eu também escolhi. Dei azar, né? Porque barra. Nossa, ser pobre não é fácil, não. Você tem muita imaginação, cara. Muita imaginação. Não é fácil. Tem que ter um super espírito. Nossa! Tem que exercitar, tem que buscar, tem que fazer acontecer. Para quê? Para sair daquele patamar que nós não gostamos, para melhorar, para atingir um status melhor, para conquistar alguma coisa melhor. Através do quê? Do estudo, do esforço, da mentalização positiva, fazer com que os nossos pensamentos nos levem para lugares melhores. Se ligou? Ah, legal. Entender que o nosso livre-arbítrio acompanha a responsabilidade. Quanto mais livre-arbítrio nós temos, mais responsabilidade temos. Nós estamos num planeta onde podemos tudo. Tudo. Quer fazer alguma coisa? Pode. Manolo, o que é isso? Pode. Tanto que todo mundo faz, não faz? Não apronta um monte de coisa? Por quê? Porque pensa que não tem responsabilidade. Mas tudo que nós fazemos vai originar uma reação. E essa reação nós vamos colher. Se ligou? Ah, ligou. E nós, para que isso aconteça, precisamos querer, precisamos exercitar o livre-arbítrio. E precisamos nos esforçar para que as coisas aconteçam na nossa vida. Não adianta só ficar pensando que vai demorar. Então nós temos que pensar, fazer e acontecer. Ok, meninos e meninas? E aqui nós temos o Leon Denis, que diz: a liberdade é a condição necessária do espírito. Sem liberdade não construiríamos nosso destino. Se ligou? Então nós podemos pensar melhor na nossa vida. Nós podemos escolher todo dia alguns tipos de coisa que nós queremos. A vida está ruim? Comecemos a, todo dia de manhã, exercitar o pensamento, porque é o nosso pensamento que vai modificar o que nós temos hoje em algum sentido. Se liga? Pensamento e qualidade de vida. Ah, Manolo, isso é um pensamento. Claro! Pensamento é tudo, nós somos o que pensamos. Olha como é que começa a qualidade de vida. Família.
Assim, Manolo, mas você estava indo tão bem. Nossa, mas você estava indo da hora, você vai falar de família agora. Por quê? A família são escolhas programadas que nós fazemos quando estamos do lado de lá. Aí, aquele pessoal fala, eu não pedi para nascer, valeu? Cara, você olha para ele e fala assim, não pediu mesmo, tonto. Você implorou. E trouxa eu que aceitei te trazer. Não tem jeito. Também é o contrário, né? Nós também pedimos para que eles nos aceitassem como pais, como filhos, né? Em determinados momentos da nossa vida. Tudo isso faz parte das nossas escolhas programadas. Escolhemos afetos e desafetos. Fala assim, Manolo, tem inimigo na nossa casa? Claro que tem. Nós carregamos inimigos pela vida inteira. Graças a Deus é um ou outro só. Se identifica, é um ou outro só. Se fossem 4 ou 5, nossa, a gente não aguentava, tinha que mudar. Né? Mas é um assim que aparece de vez em quando, fala, e a gente percebe, eles olham a gente assim, ó, desse jeitão, ó. Por quê? Está esperando a nossa reação. Ele está esperando o que é que nós vamos fazer. Para quê? Para ver se nós vamos fazer igual ou se nós mudamos. Nego, não tem lero-lero. Entender que é o lugar certo que nós temos. É o nosso número, a nossa família. Eu quero falar, Manolo, minha família ninguém merece. E eu falo, você merece. Não tem lero-lero nem pecado também. Família é o nosso número. Escolhemos, estamos no lugar certo e todos nós merecemos a família que temos. Sem o menor problema. E olha o trabalho então. Como é que a gente vai dormir? Pensando no dia seguinte. A gente fala, nossa, amanhã eu vou trabalhar de novo. Viu como tem que pensar? Graças a Deus. Porque tem gente que não pensa, graças a Deus. Ai, vou ver aquele mala. Cara, o mala tá lá para te ajudar a crescer. Por quê? Porque nós somos molenga mesmo. Nós estamos mole, a gente só faz o que pede, não o que é para fazer. Tira esse copo daqui. Pois tá. Mas, cara, mesma coisa praticamente. Leva para a cozinha, tira a água, põe, sabe? Percebeu? Não é só fazer o que pede. É fazer o que precisa ser feito. Isso é importante. Por quê? Porque aí a gente nunca mais vai encontrar o chefe mala. Trabalho onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Assim como na família também temos afetos e desafetos. Tem pessoas que não gostam da gente, tem pessoas que gostam, tem pessoas que falam isso, que falam aquilo. Não esquenta a cabeça, continuem trabalhando, mostrando que estamos diferentes, porque o trabalho é um convite a que nós mudemos. Tem mais. Saúde. Tem gente que só fala de doença. Rapaz, quando você encontra alguém, ela vê você e fala assim, é ele. E vem. E vai. Só doença. Você sai meio torto. Aí você fala assim, mas Manolo, ela tá doente. Eu sei que tá. Mas não fala só de doença. Fala do quê? Da cura. Muda o pensamento. Porque quanto mais a gente fala de doença, mais doente a gente fica. Fala de cura. Nossa, me curei de uma dor de cabeça que o outro estava me arrasando, mas me curei, graças a Deus. Oi? Me curei. Nossa, que da hora, me explica como é que foi. Percebeu como muda o papo? E aí nós vamos conversando, vamos colocando dentro do nosso corpo condições mais favoráveis para que nós melhoremos. O nosso pensamento muda. É claro que tem médico, tem remédio, tem que tomar tudo isso. Mas temos que fazer a nossa parte também. Encarar a vida com otimismo, pensamentos positivos. Não tem jeito de pensar negativo. Pensou negativo é um abraço. Tchau e benção. E aqui, os amigos. Tem gente que pensa que amigo é assim, encostado. Não, nego, amigo você tem que cultivar. Como é que você quer ter bons amigos se você não liga? Se
Se você não chama nem no aniversário, né? Ah, Manolo, mas eu não lembro. Ah, vê no Facebook. Página inicial, do lado direito, aniversariante do dia. É simples assim. Ah, percebeu? Tá lá. Manda um recadinho, liga e tal, né? É tempo, porque amigos, nós vamos conquistando com o tempo. Temos ferramentas para fazer com que eles fiquem próximos. Que ferramentas? Carinho, amizade, papo, passeios. Tudo isso a gente faz junto, porque senão não é amigo. Caramba, é isso que amigo é esse que a gente nada. Tem amigo que você nunca vê. Ok, mas mantém correspondência, se fala, eventualmente por e-mail, ou por isso, por aquilo, né? E entender que os amigos são irmãos fora de casa. Já passou daquela fase de ficar junto? Porque irmão tem que ficar junto, que é pra quê? Pra se harmonizar. Não briga pra chuchu? Nossa, irmão briga demais. Nossa, se fala isso aqui. Ah! Depois de meia hora vai lá. Mas ai de quem mexer com o irmão da gente, não é? Nossa, cara, não, com o meu irmão ninguém mexe não, velho. Eu não gosto dele, mas você tem que gostar. Opa, que papo é esse, né? E aqui os relacionamentos, ó. Aí, nós às vezes nos perdemos, por quê? Porque nós colocamos a nossa felicidade na mão do outro. Aí a gente decepciona. Fica chateado, fala, ah, nossa, que decepção que eu tive. Por que decepcionou todo? Porque esperou demais do outro. Não tem jeito. Nós somos os grandes responsáveis pela nossa felicidade. Planeta de provas e expiações não tem príncipe encantado. Nada. Ninguém vai aparecer de branco com aquele elmo chamado Sir Lancelot. Ai, Guinevere, eu vim para que nos casemos. Cara, hoje em dia todo mundo casa de branco, não casa? Menino de Deus, o pessoal casa de branco, tudo direitinho, assim vai para a lua de mel. Decepção. Por quê? Porque o príncipe não existe. O que existe? Sapo. O que existe é o sapo, não tem jeito. É um sapo com quem você casou. Não, mas o meu príncipe encantado é um sapo. Claro que é. Provas e expiações, não tem príncipe encantado. Só tem sapo. Não tem lero-lero nem becaca também. Quer dizer que eu casei com um sapo. Casou. Não, agora que eu falo quando alguém me disse eu casei com um sapo. Assuma! Casou com um sapo? Casei! E elogia. Mas que sapão. Entendeu? Que nós somos os grandes responsáveis pela nossa felicidade. Mas ninguém. Ah, Manolo, mas então por que a gente está junto? Nós estamos juntos para conviver, para nos arrumarmos, para nos oferecermos ajuda, para caminharmos juntos, mas não necessariamente no mesmo passo, na mesma direção. Olha que coisa. Então nós temos programações diferentes. Como é que eu quero que a minha esposa seja como eu? Não dá. E nem eu posso ser como a minha esposa. Planos diferentes, tudo diferente. Agora eu vou ser infeliz por causa disso? Nada. Eu vou torcer para que ela cresça. Ela torce para que eu cresça. Por quê? Porque nós caminhamos juntos e vamos nos encontrar muitas vezes. Então isso é importante. E isso é pensamento, né? Não tem lero-lero, nem vem cá, que eu também quero. Ok, meninos e meninas? Beleza? E agora, para sairmos daqui quase levitando, uma música que eu trouxe hoje, que é um reggae. Nossa, um reggae de Cidade Negra. E que fala de pensamento. Se liga na vibe. Aê, viu? Olha lá. Idade Negra. Jesus nos disse isso há 2000 anos. Sois deuses e não sabeis, tudo que eu faço fareis. E mais.
Através do quê? Do nosso crescimento, do exercício do pensamento, do brilhar a nossa luz. Ok, meninos e meninas? E aqui, bom, deixa eu falar, trouxe livro novo, Evoluir é Simples, Nós é que Complicamos, está aqui. Quem quiser comprar, Tranquilation. Tá, o do vô também está aqui. Só trouxe livro hoje. Beleza. Quer pagar com cartão? Pode pagar também. Tá liberado. Ok? E aqui é hora de mandar tudo embora, né? Começo, meio e fim. O blog do Manolo, os telefones do Manolo. A todos que estiveram aqui nesta tarde, obrigado. Aos que sorriram, obrigado. Aos que brilharam o olhar, guardem o brilho, porque é o que nos identificará em qualquer quadrante do universo que venhamos a nos reencontrar. E quando nos reencontrarmos, possamos nos reconhecer e nos cumprimentar dizendo: e aí, mano, fui! Beber água aqui. Muito bom. Bom, gente, quem gostou? Eu também. Bom, fazer um merchan aqui, repetitivo. Para todo mundo que está aqui e quiser comprar agora, ele já está à disposição, mas para quem não consegue, é lógico, comprar agora, ele está no YouTube, você pode entrar no blog do Mano. Sumiu. Não, ele volta. Ele volta. Ele aperta o botão e o blog volta. Cadê o danado? Mas se não voltar, é manolo.quesada.blogspot.com.br. Ok. Fica sem desligar. De repente você quer comprar e não tem oportunidade porque não está aqui presente, manolo.quesada.blogspot.com.br. Isso mesmo. Ok? Dá para entrar lá e se não entendeu, volta o vídeo e repete o áudio que você vai conseguir identificar. blogspot.com.br. Vamos fazer o nosso encerramento, agradecendo mais uma vez ao Manolo. Obrigado. Nós vamos convidando os benfeitores dessa casa para nos envolverem mais uma vez, nos abraçarem, derramando sobre cada um de nós as suas bênçãos. E que a gente possa, irmãos queridos, aqui reunidos, encarnados e desencarnados, agradecer ao Pai Criador pela oportunidade de prosseguirmos refletindo a respeito, Senhor da vida, a respeito de tudo aquilo que precisamos refletir para sermos pessoas cada vez melhores. Que nunca nos falte essa possibilidade, mas que se ela nos faltar, saberemos que é justa, porque estamos aprendendo que tudo aquilo que nos acontece é nossa escolha, ou então escolha do nosso Pai Criador, que supre as nossas falhas quando não estamos ainda prontos. Então que saibamos viver da melhor maneira bem pensando, bem vivendo, bem agindo, e no bem, depositando todas as nossas oportunidades. Muito obrigado, Jesus. Acolha as nossas preces, ampara a cada um de nós que aqui estamos e fortalece o nosso propósito de aprendermos para servir cada vez mais. Graças a Deus. Muito bom.